E o tema de hoje é medo. Sabia que sentir medo pode ser bom? Ué, medo não é ruim? Depende do medo. Tem medo bom? Já adianto que tem uma parte positiva em sentir medo. Mas fica nesse vídeo que a história de hoje fala sobre isso e é a fábula de um leão com medo. Certa vez, numa bela savana africana, um leão se perdeu do seu grupo. E ele andava de um lado para o outro há mais de 20 dias e não conseguia encontrar os seus companheiros. Estava com sede e fome, mas também com muito medo de ficar sozinho. Ele andou muito até que finalmente lá longe avistou uma lagoa com água fresca. Imediatamente correu em direção a ela com todas as suas forças. Afinal, ele estava com muita sede e precisava beber água. Quando ele chegou à beira, viu na água a imagem de um leão sedento. E ele se afastou e pensou, o lago já tem dono. E naquela noite ele ficou perto, mas não se atreveu a voltar na lagoa. Afinal, aquele leão era dono do lugar e se aparecesse, certamente o atacaria por invadir o território. Ele sabia que não estava em condições de enfrentar um rival. Um dia se passou e o sol queimava. Ele já não aguentava mais. A sede era tão grande que o leão decidiu arriscar. Com muito cuidado, ele chegou à beira novamente e se deparou com o leão. Mas a sua sede era tão grande que ele simplesmente não se importou. Ele enfiou a cabeça para beber água fresca e foi nessa hora que o leão desapareceu. Ele estava vendo apenas o seu reflexo. Eu acho interessante fazer aqui uma colocação sobre o medo. Apesar de termos, à primeira vista, uma impressão de que sentir medo é ruim, não é. O medo te protege. O medo tem essa função de preservação da vida. Agora, imagina se os homens da caverna não tivessem medo dos dinossauros. Seriam exterminados. Por exemplo, a gente, o medo de não corrermos com o carro na chuva, de não nadar sozinho em alto mar, de colocar a mão no fogo, enfim. Mas o que eu chamo a atenção aqui é para outro tipo de medo, aquele medo que paralisa. Você já reparou que quanto mais a gente teme algo, mais isso se repete nas nossas vidas? Eu já falei aqui outras vezes, eu gosto de trazer essa analogia da gente com o videogame, porque é bem assim. Você tem uma personagem nessa vida, igual ao jogo. Você tem que enfrentar os desafios da vida. E quando você não vence a fase, você tem que voltar tudo até encontrar ele de novo. O seu rival, o seu oponente, o chefão, ou no caso do leão e das nossas vidas, o que a gente tanto teme. Ai, Mayumi, não é fácil. Claro que não é fácil, e por isso a analogia com o jogo. Porque o jogo da vida também é assim, cheia de desafios e medos no meio da jornada, né? Porque todos nós temos algum tipo de medo e ele é de toda a natureza. Medo de ficar sozinho, da solidão, de ser abandonado por alguém, de perder o emprego, de ficar sem dinheiro, de fazer algo novo, de falar em público, de dirigir, de baratas, insetos, animais peçonhentos, de ver sangue, de se relacionar com outras pessoas, medo do amor, do casamento, de envelhecer, de ficar doente, de morrer, enfim. Por isso é que desviar ou evitar o que temos medo dá, a princípio, uma falsa impressão de que vencemos, até ganhamos tempos e ficamos aliviados. Mas a gente sempre fica assombrado com a possibilidade de que tudo volte, ou seja, você nunca fica em paz. Eu acho que o primeiro passo é entender o porquê do medo e depois tentar enfrentar como o leão da história, que mesmo com medo do confronto, ele foi lá. Pode ser que depois da experiência você se sinta como um leão e pense, caramba, eu não achei que fosse assim. Porque os nossos medos podem ser irreais ou não ser exatamente como achamos. Mas uma coisa é certa, você nunca mais será o mesmo depois que você enfrentar o seu medo. Se essa mensagem fez sentido para você, por favor, compartilhe com a sua família, seus amigos, para que chegue a mais pessoas, tá bom? Eu sou Mayumi e essa foi mais uma mensagem para você. Um lindo dia!